Meus amados, eu vi, nós vamos começar aqui com a live. Pastor Lucas! Pastor Lucas! Tá mudo, amado? Ó, paz, tudo bom? Apareceu, tá bom? Tá bonito? Tô tentando, né? Ainda ficou um restinho aqui que não deu certo. Amém, Não amado. deu. E, Muitos, muitos acontecimentos. muita coisa acontecendo. Eu tenho uns irmãos que têm conversado comigo. Cada coisa mesmo que tá. O inimigo sabe que tá chegando, né, amado? O tempo dele, né? Tá desesperado. Né? É, Pastor Lucas, pedi uma oração sobre o Senhor. Momento, né? amém. Muito obrigado, Pai, por senhor trazer aqui para nós o pastor Lucas, então, agora, Pai, que o Senhor venha agora a fluir o teu Espírito sobre ele, que ele venha falar suas palavras, seus sentimentos, suas emoções, para que nós possamos conhecer o Senhor cada vez mais, Senhor, conhecer o teu amor, conhecer o propósito que tem para nós, no teu reino. Obrigado, então, Pai. Abençoa, então, o pastor Lucas, abençoa a casa dele, os animais dele, tudo dele, Senhor. Da filha dele, Chris, também. Pastor Lucas e a Chris, sejam exemplos do teu reino aqui nessa terra. Então, guia ele, Senhor, guia ele no teu Espírito. Lhe pedimos agora. E obrigado pela presença do pastor Lucas aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Essa minha internet, ela sempre tem uma falha no meio da conversa, então se falhar eu paro, aí na hora que voltar o sinal eu continuo, tá bom? Então, vamos então meditar nessa parte que nós estamos vivendo agora, nesses últimos tempos, né? Uma luta muito grande, né, da nossa carne contra o espírito, e nós precisamos estar deixando o Senhor trabalhar em nosso coração para a gente conseguir superar, né? Porque está muito intensa, né? E eu não sei se todo tem essa percepção, mas eu tenho essa percepção, mesmo quando outros falavam que a luta tinha ficado muito forte, mas eu ainda não estava sentindo, mas agora eu estou sentindo bastante forte. Então, eu tive problemas na minha luz elétrica, né? Consertei, depois tive problema na caixa d'água. O meu carro estragou 2 vezes, então agora o meu carro está lá na oficina. Tá? E eu agora não tenho nenhuma condição de arrumar, porque o prejuízo foi muito grande, né? Está lá parado. Semana que vem eu preciso trabalhar e eu vou ter que arrumar um jeito de ir para lá. Então, isso é a parte externa, né? Da luta, né? Mas a nossa luta maior é dentro de nós mesmos, né? Contra nós mesmos. Ou contra a carne, né? Então a gente precisa se humilhar, né, suplicar a misericórdia de Deus e tomar uma posição através da palavra, né? Então, eu vou ler aqui a parte do Mateus, que foi uma palavra que Deus deu por irmão Geraldo, mas que também o Senhor trouxe para mim meditar, né? O sermão da bem-aventurança, né? Porque a gente precisa crescer nessa bem-aventurança. A, a bem-aventurança, ela é uma escada também, sabe? Eu já falei aqui da escada de Paulo, né? Da escada que está na carta de Pedro, né? Então, essa é a escada que Jesus colocou para nós chegarmos à estatura completa do varão perfeito, né? Então, é a parte que eu posso compartilhar, né? Estou buscando me encher mais da presença de Deus e parece que não estou conseguindo ficar tanto quanto a gente conseguia antes, né? Mas eu vou perseverar e buscar o Senhor. Amém? Então, o Sermão da Montanha, capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa palavra pobre em espírito, ou pobre de espírito, né? Ela foi mal interpretada durante algum tempo, né? Às vezes até a pessoa xingava a outra, dizendo que, nossa, você é tão pobre de espírito, você devia ser mais assim, mais benevolente, né? Não, aqui o sentido pobre de espírito é a pessoa que
É o contrário do orgulhoso, a pessoa que sabe da necessidade que tem de Deus. Então, ele não tem no que ele se vangloriar, ele não tem no que ele se auto-admirar, né? Então, ele sabe que ele tem todos os defeitos e ele precisa de um Salvador. Então, é por isso que Jesus está falando que deles é o reino dos céus, porque para entrar no reino dos céus, você precisa estar nesse estado de arrependimento, né? Contrição, esvaziamento, né? Para encontrar a Jesus como Salvador. Então, a sequência, esse é o primeiro degrau para você entrar no reino dos céus, ser pobre de espírito. Sentir que você é um pecador que precisa de um Salvador, né? Que você não tem condição de vencer o pecado. Né? Esse é um requisito básico. Porque se você tivesse, Jesus não precisava vir. Então, esse é o argumento mais forte que a gente usa para lembrar que nós precisamos de um Salvador. O problema é mais para frente, né? Que acontece. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, a atitude natural de uma pessoa que é, né, pobre de espírito, seria se humilhar, chorar, sentir o desespero, né? Tem tem vários tipos de desespero, mas assim, para você sentir realmente o que Deus quer dizer, você precisa chorar por causa da sua miséria espiritual, né? Com arrependimento, né? Para você encontrar o arrependimento. E também tem o choro, que é aquele desejo, né? Por Deus, que também é um choro bom. Agora, um choro que não é bom é quando você se lamenta comiseradamente, né? Tem pena de si mesmo, como diz. Esse choro não é bom. Então, não é esse choro que a gente está falando. A gente está falando do choro do arrependimento e do choro do amor por Deus. Bom, se você consegue ter isso em seu coração, isso é bom, porque isso quebra o coração. As lágrimas molham o coração, amolece o coração, e você se torna manso e humilde. Então vem verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a pessoa mansa vai herdar a terra. Por que o manso herda a terra? Porque aquele que faz guerra perde a terra. Entende? Para você ganhar a terra como herança, você tem que ser manso, não fazer guerra. E Deus vai lembrar de dar para você uma porção, né, aqui na terra. Aí depois vem bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, o que é fome e sede de justiça? Porque eles serão fartos, né? É sede e fome de Deus, porque Deus é justo, né? E a justiça que nós temos sede e fome é aquela que está em Jesus, que não está em nós. Então nós sabemos que nós somos justificados por causa dele, não por causa de nós. Então, Deus, ele fez tudo de uma forma que, para seguir o caminho dele, destrói tudo que é da carne, tudo que é do velho homem, porque se você fizer o contrário de tudo isso que está sendo falado aqui, você cai na mão do Satanás, do inimigo, você se torna como ele. E aqui é o caminho contrário, para você se tornar como Jesus. Então a gente precisa ter essa fome e sede de Cristo, né, esvaziar de nós mesmos, porque tem uma tentação muito grande, né? Tempo aqui rodando. Ah, voltou. É estranho isso. Mas é um defeito que essa internet tem. É melhor do que a outra em alguns aspectos, mas tem esse problema aqui. De vez em quando dá essa interrompida. Não sei se passa um avião lá em cima. Não sei o que é. Mas como ela é pelo satélite, né? Então, a pessoa
né, fica orgulhosa quando ela quer se salvar por sua própria força. E aí ela não dá lugar a Deus trabalhar, né? Infelizmente é uma doença muito séria, porque a gente tem que dar lugar ao Senhor trabalhar no nosso coração. E às vezes o esforço é complicado. Existe um versículo para mim que foi muito triste para mim, que é mal interpretado aquilo ali. Dizem assim, que o reino de Deus é tomado à força e aqueles que se esforçam, né? E eu fui me esforçar, né, para tomar o reino de Deus à força e me dei mal. Então, o que significa? Que eu estava tentando me salvar. Para mim, aquele versículo ali era por causa dos fariseus, que tinham um esforço muito grande para querer se salvar. Não que a gente não deva querer se salvar, mas o nosso esforço não vem da nossa força, vem da rendição a Deus. E esse versículo foi um tropeço para mim, porque eu acabei voltando para a lei, né? Querendo me justificar pela lei. Então, esses reveses que a gente passa, marca o coração da gente. Isso marcou muito meu coração. Porque eu já tinha entendido que a salvação era pela graça e eu não precisava mais voltar para a lei, mas de tanto me insistir que tinha que ser por esforço, eu fiquei até triste, né? Magoado com isso, porque foi um ensino errado que eu recebi. Estava voltando para a lei, depois tive que voltar de volta para a graça. Isso trouxe um certo atraso para mim, espiritual. Porque quando eu entendi que a salvação é por rendição, então eu não tinha que fazer o esforço humano, eu tinha que fazer o esforço divino. E qual é o esforço divino? É renunciar a si mesmo. Porque quando eu faço o meu esforço, eu ponho o meu eu. Aí tudo fica complicado. Absurdamente complicado. Então, eu perdi aquela capacidade de ser humilde, de ser quebrantado. E isso é o que tem acontecido com muita gente. A pessoa fica endurecido porque ela começa a fazer tanto esforço para se salvar e ela não se rende. Ela acha que ela dá conta do seu próprio pecado. E isso é muito duro. Isso é muito sério. Então, é uma das coisas que faz o evangelho se tornar um evangelho falso. Porque é um evangelho que vai fazer você cumprir obras da lei. E esse evangelho que cumpre obras da lei para se salvar, porque as obras da lei vão ser cumpridas pelo amor. É um resultado, não é uma coisa primeira. Você não cumpre as obras da lei para se salvar, você cumpre as obras da lei por amor, porque você já foi salvo. E isso virou um tropeço muito grande em mim. Ainda hoje eu passo dificuldade por isso. Então eu peço oração, né? Porque ainda tenho muita dificuldade com isso. Agora, o que aconteceu? No começo da minha caminhada cristã, eu sabia que eu não tinha condição de me salvar. Eu sabia que eu precisava de um Salvador. Mas entrou aquele evangelho fácil, né? Ah, você já está salvo, não precisa fazer mais nada. E aí, com esse evangelho fácil, entrou o calvinismo. Por que o calvinismo? Porque quando você acredita no evangelho fácil, você vai dizer assim, os salvos já são salvos, os perdidos já são perdidos. Entende? É um negócio muito delicado isso. Porque você se rende porque você precisa do Salvador, você é pobre de espírito. Se você não fosse pobre de espírito, você não ia se render, você ia tentar vencer tudo por si. E aí você não
não vai conseguir chorar. Seu coração fica duro. E aí você não tem fome e sede de Jesus, você tem sede e fome de você, porque você quer se salvar. E isso foi um grande tropeço para mim. Ainda hoje eu sofro isso. É porque o evangelho ele tem que ser pregado da maneira correta. É como uma cirurgia. Dizem que a cirurgia mais delicada que existe é a de aneurisma. Aneurisma é um vaso sanguíneo capilar que entope no cérebro. E a pessoa começa a ter desmaio instantânea. Então, o evangelho, ele é um corte de um bisturi muito fino que separa as coisas. A lei, ela foi necessária, mas ela não consegue salvar você. E se você tiver o orgulho da lei, você não se salva. Você vai ficando empedrado, endurecido. Então, tenho dois perigos, né? Como isso me deixa triste, né? Eu troquei uma internet por outra e tenho outros problemas, né? A outra era falha do sinal, né? Essa aqui é um outro tipo de falha. Mas vamos lá. Então, você, sendo pobre de espírito, você vai aceitar um Salvador. Se você for orgulhoso, você não vai aceitar um Salvador, você vai querer cumprir a lei. E se cumprir a lei, você não consegue chorar, você endurece o coração. E aí, daqui a pouco, você é tão suficiente que você não tem mais sede de Jesus. Você quer você mesmo fazer tudo pela força do seu braço. E aí entra naquele versículo, né? Que muitos estão tomando o reino de Deus à força, então tem que tomar cuidado quando interpretar. E eu falo isso para os pastores, que eu vejo pastores interpretando errado esse versículo aí, fazendo o povo querer fazer esforço, aí a pessoa faz um jejum enorme pela força do braço, aí fica orgulhoso. Então, fica oferecendo sacrifício de tolo e não um sacrifício que Deus pede. Você tem que oferecer um sacrifício conforme o Deus pede. Fala para você fazer, que aí sai bem. Além dele te capacitar para fazer, você supera espiritualmente. Entendeu? E uma pessoa dura de coração, ela não vai ter misericórdia. Ela vai querer que todo mundo cumpra o padrão que ela estabeleceu. Aí ela vai julgar os outros. Entende? E isso fica uma coisa tão involuntária que um conhecimento errado entra no seu coração, você começa a obedecer aquele conhecimento errado sem querer. E eu não queria ser uma pessoa dura de coração ou uma pessoa sem misericórdia. Jamais eu ia escolher isso. Mas, infelizmente, a gente ouve a palavra e guarda. E se você ouvir uma palavra errada, você vai guardar uma palavra errada. E isso é complicado, porque eu, pelo menos, sou muito sensível ao que eu ouço. Até se uma pessoa trocar uma palavra por outra, aquilo me machuca. Porque palavra para mim é uma coisa muito séria. Não pode usar um significado errado. Que nem eu ensinei ontem para a igreja. Justiça não é ira. Ah, porque a justiça de Deus vai cair sobre a terra. Não é. Tem que tomar cuidado com as palavras. Justiça é o amor de Deus em Jesus. Certo? Justiça está junto com misericórdia. E ira está junto com rebeldia. Agora, quando Deus exerce juízo, ele está tirando você de cima do muro. Ou você vai cair para um lado, ou você vai cair para o outro. Então, as pessoas não entendem isso. E tem que tomar cuidado.
A gente não pode ter certeza absoluta de tudo, porque às vezes você pode estar errado. Aí você não se corrige. Então, essa palavra, lembre-se bem, justiça é o que Jesus conquistou para nós. Quem tem a justiça de Jesus é justo. E nós precisamos ter a justiça de Jesus, porque nós não temos justiça nenhuma. Agora, não confunda essa palavra com juízo. Juízo é um estado de julgamento para decidir uma situação que está pendente. No caso, o mundo está pendente. Então vem o juízo para decidir a situação. Amém? E então vamos só terminar aqui. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, se você cumprir todos esses passos, você vai ser purificado no seu coração e vai ver a Deus. E você vai produzir paz. Bem-aventurados pacificadores. E se você sofrer por causa disso, por causa da justiça de Jesus, ó, tá vendo? Tá vendo como a palavra justiça cabe bem aqui? Justiça é aquilo que Jesus conquistou. Você não sofre por causa da ira de Deus. Se você sofrer por causa da ira de Deus, é porque você está em pecado. E aqui ele está ensinando o caminho do céu, não do pecado. Entendeu? Então é isso aí. Porque deles é o reino do céu. Aí, quando você for injuriado, perseguido, mentir e tal, você está como Jesus, na estatura de Cristo. Exultai-vos, alegrai, porque grande é o galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Porque todos os profetas chegaram à estatura de Cristo. Amém? Então é isso aí. Amém, 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 mano. Acho muito bacana esse novo nível do Senhor, que Jesus está ensinando para a igreja dele nas últimas horas. Ele já tem mostrado isso para os mistérios de Deus há muito tempo, né, que tudo é através do Senhor. Mas é complicado, mano, ensinar isso aí. O pessoal não aceita, não. Né? Eu Como é que você fala o sacrifício pela sua santidade feito pela carne, coisa que o pessoal falava, né? santidade forçada do É, esforço humano, não vem da humilhação, não vem da rendição, não vem da renúncia. É complicado. É bem é, complicado, porque se continuar assim, você vai chegar diante de Deus, vai ser reprovado e você achar que está certo ainda. Jesus falando que você foi reprovado e você continua achando que está certo. Bem você diria, complicado. pastor Lucas, que a maioria da igreja ainda está mais na lei, está mais nessa ira, mais essas coisas do que o amor de Deus? Talvez por causa não É, ter sábia. porque assim, a palavra, o sangue de Jesus nos perdoa e a palavra tem que purificar o nosso coração. Quando você não tem o coração purificado, você vai ver as coisas de forma distorcida. E então, isso de querer ver tudo pela lei é uma forma distorcida, porque você não vai ver Deus como amoroso. Você vai ver Deus como um cobrador de resultado. Aí, você vai querer produzir um resultado como se fosse um empresário de uma fonte de lucro que tem que prestar conta de uma empresa, e não um coração purificado. Isso é muito sério. E isso é É, tão melindroso, e tem ficado muito melindroso, principalmente ultimamente, né? Porque tem pessoas que adquirem até poderes espirituais para fazer curas e milagres por meio dessa justiça própria. E isso confunde as igrejas, sim. confunde as ovelhas. Porque se tudo que você fizer não resultar no amor a Deus e no amor ao próximo, a sua caminhada ficou tudo errada. Maravilha, mano. Eu E agradeço, Senhor. Eu tenho mostrado isso no mistério de Deus já há muito tempo sobre o amor e as pessoas realmente ficam, sai briga. Aqui, ó, nós temos aqui a nossa irmã Gislaine também, que ela também tem dificuldade, porque a igreja ensinou os membros, né? Você tem que fazer isso, tem que ser bonzinho, tem que ser bonzinho, tem que ser bonzinho. E Jesus, Jesus está lá. eu, a Gislaine, Caiu a internet um pouco. Espera aí, mano. exatamente, da mesma igreja. Repete aí, querido, porque a sua internet caiu.
E eu, a irmã Gislaine e alguns irmãos, como a irmã Gislaine, viemos da mesma igreja, temos toda essa dificuldade, é terrível isso. E a gente abriu para Deus e entrou um ensino tão errado, que agora para ir lá no fundo do coração e remover aquele ensino é duro, dói bastante. Você tirar uma coisa errada que entrou no seu coração, leva tempo, gente. E dói. Dói bastante. É o que está Amém, doendo em mim. amado. Amém. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Eu Eu acho tenho que que falar a verdade. ninguém tá fazendo pergunta hoje. Eu acho que esse tópico é bem complicado. É porque tem um jeito certo de começar o evangelho. Se você começar errado, você termina errado. Então tem que voltar lá atrás e começar tudo de novo. É que o inimigo quer, né, amado? Tirar a visão de Jesus disso, né? Ele quer afastar Jesus. Tudo é É, e você. outra, É você. e outra coisa, ó, outra palavra que é ensinada bem errado também, mas muito, muito errado também, que causa uma confusão, é aquela parte de Hebreus 11 e Hebreus 6, sobre aqueles que pecaram, não tem mais. Nossa, aquilo é tão ensinado errado, Jesus, que dá dó, dói no coração. Ó, é que a gente precisava de mais tempo para poder fazer isso aqui bem detalhado, mas, gente, ó, Hebreus 6, né, que é a parte, tá falando de uma situação específica, e Hebreus 11, né, Hebreus 11 não, Hebreus, deixa eu ver, ah, Hebreus, ah, Hebreus 10, né, do 26 até o 29. Aliás, até o 31. Hebreus 10, do 26 ao 31 e Hebreus 6. Eu tive que passar por isso na prática para poder eu ensinar correto, porque é bem complicado. Isso traz aí, ensina o mais que puder o pessoal. O Senhor corrige, nosso Deus corrige. Porque tem, assim, na Igreja Católica tem uma coisa chamada excomunhão, que você não pertence mais a Deus, é jogado fora. É jogado no inferno, é uma carta de excomunhão. Mas na Igreja Evangélica existe não uma carta de excomunhão escrita pelo Papa, existe uma excomunhão escrita pela condição que a Igreja tem, né, de doutrina. E dói. Porque é o Nós seguinte, temos aqui essa pergunta aqui do Frank, parece que ela é bem eu acho que ele tá falando do seu tópico, né? Eu acho que deve ser, né? Que ele colocou agora. eu aprender. Tá bom. Obrigado, Frank, pela pergunta. Isso é muito bom. A questão aqui é o seguinte, Frank, você precisa de um Salvador desesperadamente. Então, isso faz com É. que você. Não. Isso, tá bom. Vamos responder. Vamos lá, vamos responder, Frank. Ótimo, ótima pergunta. Eu também pensava que era só aceitar Jesus e se batizar. Por quê? É o seguinte, veja só. Você aceitou Jesus, se batizou, certo? Ótimo. Fez certo. Mas se você começar, porque existe a salvação e a santificação. A palavra diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então, enquanto você viver nessa terra, Deus vai querer que você seja santificado. Então, quando você começar o processo de santificação, você tem que fazer por amor a Deus e rendendo-se, e não por esforço. E aí é que está o problema, porque quando você começa a fazer por esforço, né, muito jejum, muita coisa assim, você não é uma atitude de amor, é uma atitude assim como se você tivesse fosse um empresário obstinado, quisesse dar resultado para Deus. Vamos pegar porque essa visão é bem fria. Empresários nunca pensam em lucro, nunca pensam em ser humano. Então, aí você quereria jejuar quantos dias, não sei o quê, não sei o quê. Não que você não tenha que matar a carne, mas é a intenção, a maneira como você faz, que vai fazer com que você se torne um fariseu.
Aí você aceitou Jesus lá e se batizou. E lá na frente, a sua carne fica tão forte porque você se orgulha e ela começa a rejeitar Jesus para trás. Entende? Então, aí você começa a ser um santarrão. Ó, primeiro lugar, jeito certo de se render a Jesus é confessar o que você é ser honesto com você mesmo, certo? Chegar na oração, não querer fazer exibicionismo espiritual para Deus, como se você fosse um pavão, né, que abre as asas assim, fica mostrando suas cores. Não, não é exibicionismo espiritual, é você chegar para Deus e contar os seus piores podres e suplicar misericórdia. Esse é o jeito certo de se render a Deus. Entendeu? Se você se mostrar um pavão colorido para Deus, cheio de virtudes, cheio de benfeitorias, aí você vai até falar assim: Senhor, nosso Deus. Olha, eu não aguentaria 5 minutos se eu fosse Deus, eu olhando lá do trono, o cara falando desse jeito para mim, eu não aguentaria 5 minutos. Deus é que aguenta isso porque tem amor por nós, cara. Porque eu não aguentaria. Eu falei: para, cara. Você entrou pela porta errada. Você entrou pela porta do orgulho, do exibicionismo religioso. Eu Não mesmo não falta nessa suporto igreja. isso. Não falta Eu nessa mesmo igreja. não, eu não suporto isso em mim. Imagine Deus, que é mais santo e mais puro. E eu tô cansado. Quando eu vou numa igreja que a pessoa muda o tom de voz para falar, para orar, levanta a mão e se exibe, ai, aquilo me dá uma angústia. Parece que eu tô comendo uma comida estragada, dá vontade de vomitar. Mesmo que seja oração. Perdão, mas eu tô sendo sincero. Amém, E eu, amado. e eu vejo isso muito. Então, Não é um ô ser Frank, humano. Frank, se você tem mais perguntas, o pastor Lucas, ele está aqui. Quase! Pode, Não é todo sábado, não. eu acho, Quase eu acho todo sábado. eu acho que o Frank já identificou, de alguma maneira, algumas falsas, ah, Sim, algumas falsas virtudes, ou ele viu. algum impostamento evangélico, algum impostamento religioso. Impostar é você querer se aparecer. Se você já verificou, então você já sabe qual que é o certo e qual que é o errado. Com certeza, o impostamento é o errado. Gostaria de encorajar você, Frank, vai continuar aparecendo aqui. E encher o pastor Lucas de perguntas, porque ele ama responder, viu? O pastor Lucas, ele ama responder, tá? Eu não sei. É parte da cultura aí? Eu não sei. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal pergunta. Aí não sei se a Não, pessoa fica com vergonha, não sei aqui o que é. lá no Nordeste, as pessoas são mais perguntadoras. No Sul, a maneira como as pessoas foram educadas, que não podia interromper o professor na sala de aula, eu até como professor tenho dificuldade, porque eu dava aula, eu percebia como que eram as aulas lá no Nordeste, que é bem dinâmica, os alunos têm muita dúvida, muita sede de conhecimento. Quando eu cheguei aqui para o Sul, que eu vi que todo mundo é quieto, ninguém fala nada, todo mundo aceita calado e fica quieto. Amém, Então, irmão. eu me senti em muito conflito, mas eu gosto porque a pergunta é uma forma honesta de você querer mudar. Então, nesse finalzinho de tempo, se quem estiver ouvindo aí, vocês têm pergunta igual o Frank teve, fique à vontade para vir aqui no site fazer pergunta para o pastor Lucas. Ele até o tópico que ele está, vai te responde, volta para o tópico dele, te responde. Né? O tempo é limitado, né, querido? Mas eu tenho certeza que o pastor Lucas gosta de fazer isso, responder as perguntas de vocês, tá? Fiquem à vontade, amém? Por isso que o canal está aqui. Pastor Lucas, vamos terminar aqui então, amado? Faz uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor, mano. Amém. Então, o tópico era as bem-aventuranças, eu expliquei bem agora. Então, vamos lá. Senhor Deus, amado Pai, Senhor Deus, Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti nosso coração. Em toda essa jornada espiritual que nós precisamos ser bem-aventurados, faz-nos voltar, Senhor, àquele quebrantamento e aquela rendição primária, perfeita, pura, verdadeira, de sermos pobres de espírito, de não termos arrogância alguma sobre nós mesmos, para que nós retomemos cada degrau dessa jornada com
a mansidão, a humildade, Senhor, e chorando para que o Senhor venha nos consolar, chorando pelas nossas misérias e chorando pelo desejo de estar junto de Ti como pessoas que querem fazer a Tua vontade com a sede e a fome. Assim também, para que nós, sentindo as nossas fraquezas, sejamos misericordiosos para com as fraquezas das outras pessoas. E também o Senhor possa purificar o nosso coração e sermos pacificadores, levando a paz a todas as pessoas na terra. E independente se nós somos perseguidos ou não, tenhamos alegria e exultemos para conseguirmos chegar à estatura de Cristo. Assim eu peço pelo Frank, peço por mim, peço por todos, pelo pastor João e por toda a igreja na terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, amado. Muito obrigado. Deus abençoe você, Luiz. Você tem igrejinha hoje? Não, tem? Não tem. Apesar que está até bom, o clima hoje está bom. Poderia ter, né? Mas não sou eu que organizo lá, né? Quando Olha, eu organizo aqui, pouca gente vem, né? Mas lá vai bastante pessoas, né? Eles já estão acostumados a ir lá. é porque você fala muito certo. A pessoa fala muito certo, o pessoal não gosta, não. Eu não sei como funciona. Amém, querido. Fica na paz.